tanto para menores como maiores. Infelizmente, é mais uma escola de crimes do que propriamente uma escola de regeneração, de reeducação. Tem até a designação de educando. Dentro da penitenciária, aqueles que estão cumprindo pena, eles são considerados educandos, mas na verdade não são tratados como educandos, são tratados de uma forma até muito desumana, fazendo com que este cidadão, dali saindo, não está recuperado. Muitas vezes, talvez a grande maioria das vezes, ele sai mais preparado para o crime, revoltado, com propósito de vinganças. A sociedade não o recebe, não o aceita. O criminoso dificilmente tem uma segunda chance na sociedade. Ainda há muita desumanidade nesse sentido, porque também todos nós temos medo, não temos segurança da recuperação da pessoa, porque não existe ainda este processo voltado para a recuperação. E a gente vê que a divindade tem esse processo que busca a recuperação do ser humano, através da reencarnação, através das oportunidades. Se não fosse a reencarnação, nós não poderíamos ter um sentido justo, correto a respeito da justiça divina. Seria muito difícil para nós admitir que Deus realmente é justo, as suas leis são justas, diante do panorama que nós observamos. Como é constituída a sociedade? Brancos, negros, mulatos, sadios, doentes, velhos, moços, crianças, doentes, aleijados, pobres, ricos, miseráveis. Há uma diversidade tão grande que fica difícil entender qual é o critério que a divindade utiliza para fazer com que este seja aleijado, aquele seja cego, este seja rico, saudável e esse pobre, doente, miserável. Não dá para entender justiça, porque a justiça implica entender que é a divisão da igualdade, que todas as pessoas têm o mesmo direito, têm o mesmo respeito, a mesma situação. A distribuição da justiça. Então, qual é o critério que a divindade utiliza ao fazer com que uma criança já nasça marcada pelo sofrimento, pela dor, a vida toda, rastejando, cego, surdo, mudo, não tendo condições de se comunicar. De repente, o outro sadio, perfeito, sem nenhum defeito, lindo, bonito. Deve existir um critério, uma medida de justiça. Só se entende realmente essa justiça admitindo que nós temos muitas existências, muitas oportunidades, e que a nossa situação é resultado do processo reencarnatório. Que nós não nascemos agora, o nosso corpo, aliás, o espírito, nós espíritos, não fomos criados juntos, simultaneamente, com o nosso corpo, como admite o catolicismo, o protestantismo e tantas outras doutrinas não reencarnacionistas. E entender que a reencarnação não é uma questão religiosa, é uma questão científica, histórica, social, que está nas Escrituras, está na história da humanidade. Naturalmente, como ele está associado à justiça divina, houve então essa interligação e ficou mais dentro da história das religiões, do processo, do código das religiões, do que propriamente como um estudo científico sociológico. Da mesma forma que a questão do destino está associado àquilo que nós chamamos karma, ou é a lei de causa e efeito, a lei da ação e da reação, que gera essa situação de chamado destino, que as pessoas têm um destino que criaram
que estabeleceram para si, que produziram ao longo da história. Mas existe também um outro conhecimento muito profundo e que é relevante nós considerarmos, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio também é uma lei que faculta a criatura humana ser livre dos seus atos. A nossa vontade, por mais fraca que seja, ela é livre. Basta nós fazermos um paralelo. Estamos aqui de livre e espontânea vontade. Ninguém veio aqui trazido a ferros, algemado, ameaçado. É um ato de vontade. Mas nesse momento tem gente na cervejaria bebendo, falando besteira, tem gente assaltando, tem gente matando, tem gente morrendo, tem gente nascendo. Tanta coisa acontece simultaneamente no mundo. Praticamente tudo isso fruto do livre-arbítrio. A pessoa escolhe aquele caminho, tem liberdade. Então, que nós concluímos que a própria divindade permite que nós erramos, permite que nós façamos o caminho da experiência. Quantas vezes nós aconselhamos os nossos filhos, mas eles preferem seguir o caminho deles. E vem alguma pessoa mais velha e fala assim, deixa, ele vai viver, ele é novo ainda, vai passar, ele vai aprender. Mas é que a gente quer encurtar o caminho, não quer que ele sofra, não quer que ele passe por aqueles lugares perigosos que nós já passamos, mas ele tem curiosidade, ele quer passar por lá. Ele fala, mas no seu tempo era diferente, mas o seu pensamento é outro, eu já penso diferente, os dias são diferentes. Nada disso. Os caminhos são sempre os mesmos. Mas é necessário que cada um viva a sua própria experiência. E na busca dessa vivência é que nós cometemos os erros, os acertos. De tal forma que a visão espírita, Deus não pode castigar, não deve castigar, não castiga, o castigo não existe na lei divina. Então o que é que existe? Não existe punição? A Bíblia fala de castigo, fala de punição. Tudo são palavras que precisam ser interpretadas à luz da razão. Nós nos punimos, porque se nós estamos subordinados a uma lei de causa e efeito, que rege o nosso destino, rege o nosso livre-arbítrio, então essa minha vontade precisa ser controlada, precisa ser administrada. De tal forma que as minhas ações não podem atingir e ferir o semelhante. Por isso que Jesus, na sua sabedoria imensa, disse, fazer aos outros exclusivamente aquilo que gostaríeis que os outros os fizessem. Se nós praticássemos essa regra, todos os problemas de relacionamento humano estariam solucionados. Ninguém lesaria ninguém, ninguém trairia ninguém, ninguém mataria ninguém, porque só deseja para os outros aquilo que deseja para si. É uma regrinha simples que, aplicada, soluciona todos os problemas pessoais, familiares e da humanidade, das ações. Porque a religião, conquanto seja muito boa, não tem conseguido transformar as pessoas. O que não falta neste mundo é religião, igreja, sacerdote, médium, pastor. É o que não falta neste mundo. E o mundo está melhor. Quanto mais igreja, mais pastor, mais padre, mais médium, mais orador, parece que piora a situação por causa do volume. Então, o que está faltando? O que é preciso fazer? Essa tomada de consciência e de responsabilidade, de conhecer a verdade, para se tornar livre, como disse Jesus. Essa verdade que nós buscamos, mas que deve ser principalmente aplicada em nós mesmos. Tem que ser pelo autoconhecimento, pela autodisciplina, pela autoiluminação, pelo autodescobrimento. Tudo
de dentro para fora. Porque, do contrário, nós não conseguiremos chegar lá. Estaremos sempre em lutas, falar em espanhol, peleas, mistura os idiomas. A gente está sempre em lutas, uns com os outros, na família. E Jesus mesmo anunciou: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Quer dizer, os meus ensinamentos vão provocar cisões, atritos. Aqui estão os protestantes brigando, ali estão os católicos brigando, lá estão os espíritas brigando, lá estão os evangélicos brigando, todo mundo brigando. Muçulmanos com católicos e xiitas, e olha, é uma confusão tremenda. A religião tem sido mais motivo de separação do que de união. Porque não há meio de fazer com que um muçulmano e um judeu se entendam. E todos têm religião, e todos têm o seu Deus, e todos falam por justiça, clamam por justiça, mas não praticam por justiça. Vocês se lembram da guerra Iraque-Irã? Durante 6 anos, 2 países muçulmanos, que têm regras rígidas pelo Alcorão. 3 vezes por dia, onde quer que se encontre, tem que deitar, colocar a testa no chão e orar na direção de Meca, que está no Alcorão, onde quer que se encontre. Durante os 6 anos de guerra, eles praticavam isso todos os dias. Os 2 lados paravam as armas, saíam de dentro dos canhões, os aviões aterrissavam, todo mundo rezando. Irã e Iraque. Terminou a reza, pega nas armas, pega no canhão, pega no avião e bombardeia e mata o seu semelhante. Que religião é essa, meu Deus? Onde é que nós estamos? Isso é inconcebível. A Irlanda do Norte, católicos e protestantes, atirando bombas, matando, assassinando uns aos outros. Tudo em nome de Deus, debaixo do céu. Então a religião tem tido esse papel social tão difícil de ser concebido. O que está acontecendo é que as pessoas não conseguem chegar a um entendimento, a uma confraternização, pelo menos um sentido humano de vida, de sobrevivência. O Evangelho fala do orgulho, do egoísmo, que é muito próprio da criatura humana. Kardec pergunta aos espíritos qual é o maior obstáculo para o progresso da criatura humana. A resposta é o orgulho. O orgulho diz que é a causa de todos os vícios, de todos os males. O egoísmo. Então o egoísmo e o orgulho faz com que haja esses orgulhos de raça, o preconceito, toda essa separação. Se houvesse um entendimento de que nós somos realmente filhos de Deus e que todos nós somos autenticamente irmãos, muçulmanos, judeus, árabes em geral, budistas, orientais, ocidentais, não importa. É um espírito que está reencarnado, vestido com aquela roupa de chinês, de coreano, de alemão, de americano, mas o Espírito sopra onde quer, como disse Jesus, e ninguém sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Mostrando que o Espírito, na sucessão das reencarnações, hoje ele pode ser austríaco, mas amanhã ele pode ser colombiano. Nada impede que ele seja japonês, porque ele vai reencarnar de acordo com as necessidades do seu processo evolutivo, das suas ligações com o passado, nos renascimentos sucessivos. Claro que, de um modo geral, nós renascemos sempre, ou quase sempre, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, por causa dos vínculos kármicos, as ligações de ódio, de amor, de afeto, que nos prende uns aos outros.